O livro de Enoque é um dos escritos religiosos cristãos mais misteriosos do mundo. Quer saber mais sobre ele? Continue no vídeo e deixe seu like e comente sobre esse livro. O livro de Enoque, assim como o personagem que dá o nome ao livro, é uma questão polêmica e misteriosa da Bíblia. Esse livro não faz parte do cânone sagrado cristão mais tradicional, mas faz parte do cânone bíblico etíope. De modo geral, o que se sabe sobre Enoque, de acordo com as Sagradas Escrituras, é que ele descende da 7ª geração de Adão e, da mesma forma que Abel, ele adorava a Deus e andava com ele. Sabe-se ainda que Enoque era ancestral de Noé, e seu livro seria composto por algumas profecias e revelações. A princípio, estima-se que a composição inicial continha informações como os nomes em aramaico dos 20 chefes dos anjos caídos. Além disso, relatos originais do milagroso nascimento e Noé, com semelhanças com Gênesis apócrifo. Curiosamente, traços desses textos estão presentes no livro de Noé, com adaptações e mudanças sutis. Além disso, ainda o ferro e o vidro. Ademais, relatos sobre a criação dos seres humanos como seres inferiores na natureza e os desafios de sobrevivência contradizem as teorias bíblicas. Basicamente, de acordo com esses textos, o homem não seria a criação máxima de Deus. Sendo assim, as mulheres tornaram-se indivíduos trapaceiros, vingativos e promíscuos por conta dos anjos caídos. Além disso, passaram a criar os escudos e armas para os homens, desenvolvendo a medicina a partir das raízes. Ainda que inicialmente fosse visto como algo bom, essas habilidades consideradas naturais passaram a ser vistas como bruxaria na Idade Média. Por outro lado, a união carnal entre mulheres e sentinelas originou gigantes canibais que quase causaram o fim do mundo. Portanto, coube a uma legião de anjos do céu enfrentá-los e derrotar os monstros. Por fim, capturaram os sentinelas e os aprisionaram distantes de suas amadas. O livro de Enoque foi editado em meados do século III a.C. e não considera-se das Sagradas Escrituras canônicas judaicas ou cristãs do Antigo Testamento tenham sido a inspiração desse livro. A única vertente que admite o livro de Enoque em suas escrituras mais remotas é a dos coptas, que são os cristãos egípcios com sua própria denominação ortodoxa. Mesmo que nos escritos judaicos até o fim do século I antes de Cristo não tenham menções ao livro de Enoque, acredita-se que exista uma certa influência dele devido à existência de anjos caídos e gigantes. Dentre os judeus, existia um grupo denominado Qumran, que detinha diversos escritos bíblicos, inclusive o livro de Enoque. No entanto, ainda se discute a validade dos documentos desse grupo como autênticos ou não, já que eles contam com influência de outras culturas, como fariseus e caduceus. A maior evidência da legitimidade do livro de Enoque está na Epístola de Judas, versículos 14, 15. Para estes, também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor com os seus milhares de santos, para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as obras de impiedade que impiamente cometeram, e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra ele proferiram. Mas mesmo com essa documentação, ainda não existe uma comprovação, visto que isso não significa necessariamente que o livro tenha sido escrito por meio da inspiração divina. Quem foi Enoque? Enoque é filho de Jarede e pai de Matusalém, fazendo parte da 7ª geração depois de Adão e ficou conhecido como escriba do julgamento nas tradições judaicas e cristãs. Ademais, de acordo com a tradição escrita hebraica chamada de Tanakh e relatada na Gênesis, Enoque teria sido tomado por Deus. Basicamente, foi poupado da morte e da ira do dilúvio, mantendo-se ao lado do divino eternamente. Contudo, esse relato permite interpretações diversas sobre imortalidade, ascensão aos céus e canonização. Ainda que o texto utilize expressões que afirmem que Enoque salvou-se por meio da bondade de Deus, há uma interpretação na cultura judaica de que ele originou o tempo do ano.
Ou seja, porque viveu 365 anos de acordo com os livros religiosos, teria sido o responsável por determinar a passagem dos calendários.